Opa, falei, como vocês estão? Hoje, como todo mundo já viu no título, eu vou falar sobre Call of Duty, principalmente do Warzone e um pouco do multiplayer, mas o meu foco vai ser falar do Warzone, porque é óbvio, ele tá dominando tudo. Quero falar o porquê o Warzone está destruindo o COD atualmente e como isso está afetando muita gente que curtiu os jogos antigos, assim como eu. Sempre fui muito fã de multiplayer, mata-mata em equipe, dominação, gun game, modos que realmente eram memoráveis. Nem vou falar dos zombies porque sinceramente destruíram completamente esse modo no MW3 e só conseguiram trazer um pouco da essência de volta no BO6. Minha primeira experiência com COD foi no Call of Duty 3, de 2006. Mas eu só fui jogar de verdade por volta de 2012, quando eu peguei o meu primeiro PlayStation 2. E olha que jogo fenomenal pra época. Depois disso eu fiquei anos sem jogar nada da Activision, exceto alguns The Sims. Em 2015, no PlayStation 3, eu comprei o Call of Duty Ghost. E sim, mesmo com todas as críticas, eu gosto muito desse jogo. Foi ali que eu me apaixonei por COD de verdade. Mesmo sendo um jogo considerado meia bomba, Ghost tinha uma movimentação que me agradava. Um time to kill bom, ótimos, até que bem feitos, né? Tirando alguns mapas que são bem ruins, claro. Foi nesse período que eu me aproximei mesmo da franquia, jogando Black Ops 1, Black Ops 2, o MW1. O que eu sempre amei nesses jogos foi o multiplayer. A Treyarch e a Infinity Ward sabem fazer multiplayer, não tem como negar. Em 2011, a Sledgehammer entrou trabalhando no MW3, na época, né, que eu ouvi até no tempo que o MW3 era uma DLC do MW2 na comunidade. Plano pra 2017, eu joguei o Black Ops 3, que, vou te falar, o COD já tava mais saturado que os mapas desérticos do BF6. Mas algo que me chamou atenção nesse Black Ops 3 é que eles destruíram o conceito de história. Tentei zerar a campanha pelo menos umas 10 vezes e não consegui, de tão repetitiva e confusa que era aquela história. Nesse Black Ops 3, a Treyarch que comandava, mas também contou com a ajuda da Raven e a Binox, se eu não me engano. Foi nessa época que o COD começou a ficar um pouco futurista demais. O anterior era o Advanced Warfare e o seguinte foi o Infinite Warfare. 4 COD com premissas futuristas. Isso afastou uma parte do público que gostava do jogo com o pé no chão, sabe? Sim, vendeu muito porque é COD, né? Mas caiu naquele ciclo de repetição que já conhecemos. No mesmo ano eu joguei o Call of Duty World War II. Cara, que jogo sensacional, que jogo incrível. História boa, multiplayer divertido. Foi o que a Activision percebeu que precisava voltar com o pé no chão. Mas no ano seguinte veio o BO4, né? Porque já tava em produção, porque os caras ficam fazendo isso aí, né? Todo ano um jogo, mas quando para de fazer o jogo já começa a fazer outro. Então, né? Já que tinha o World War II, que foi um jogo ótimo, no próximo ano tinha o BO4, que já tava em produção. Então, quando ele veio, foi um dos piores COD da história. Um multiplayer pior que do BO3. E pasmem, sem campanha nenhuma. Não acredito nisso. Que ideia de bosta é essa? Mas o ano era 2018. Era o auge do Battle Royale, com PUBG e Fortnite estourando absurdamente. E a Activision, junto com Black Ops 4, sem a campanha, a Activision resolveu lançar junto um jogo, né? Na verdade, um modo, né? Junto com o BO4. E foi o Blackout. Mas a experiência foi uma decepção. Caro pra caramba, eu acho que, se não me engano, ele lançou por $60, né? Saiu por R$250 mais ou menos aqui. E com pouca gente jogando. Sério, em pouco tempo não tinha mais ninguém jogando essa bosta aí. Pena que o mapa é bom. O mapa do Blackout era muito bonitinho. Ele tinha um mapa assim que era juntando, né? Vários mapas clássicos dos COD. Então o mapa era legal, só que o jogo era muito ruim. Era muito fraco, sabe? Perto dos jogos que a gente já tinha, né? Como o PUBG ou Fortnite. Ele era pequeno, ele era não dando certo o Blackout, obviamente que eles queriam um jogo pago, né, e já tendo, né, 2 jogos de graça ótimos. Acho que não, o PUBG ainda não era de graça, mas ele já era bem mais barato do que ele era antigamente, né, bem antes, eu acho. Mas o Fortnite era um jogo muito grande, né, mas, né, o Blackout não foi tão bem recebido assim, né. Só o mapa que prestava, mas o jogo era bem fraco mesmo. Um ano depois veio um reboot chamado Call of Duty Modern Warfare 2019. Na verdade, não tinha o 2019, né? Mas era um reboot do clássico Modern Warfare. Simplesmente esse jogo explodiu em vendas. Ele reviveu a franquia de uma forma diferente. A história envolvente, multiplayer sólido, tudo parecia perfeito. E em 2020, né, um ano depois, na verdade foi alguns meses depois, veio o Warzone, que era praticamente uma junção, né, ele juntava, né, o MW 2019 junto com este Warzone, que aí sim veio de graça. Aí a Activision acertou, porque o Blackout, ele era pago, ele era muito caro e não conseguiu pegar a galera. E o Warzone lançou no momento certo, no momento perfeito. Ele lançou bem na pandemia, onde tinha muita gente jogando, muitos jogadores. Então os jogadores de PUBG e Fortnite começaram a migrar
pro Warzone. Foi um sucesso absoluto. No primeiro ano, o Warzone teve mais de 100 milhões de jogadores, mas em 2 anos eles começaram a estragar tudo. E como todo jogo multiplayer, tem algumas atualizações de arrumar bugs e essas coisas. E eles teve muito tempo para mexer nesse COD. Eles mexeram praticamente 2 anos, né? E quando eles deixaram o jogo um pouquinho mais redondinho, com a galera jogando, veio o MW2. E aí, assim, faz sentido, tá? Você atualizar o seu jogo pra ele não ficar antigo, né? Mas tem uma coisa, quando você muda muito a movimentação de um jogo pro outro, acaba destruindo muito do que o pessoal, tipo, tá acostumado. Então, foi isso que aconteceu. Quando chegou o MW2, eles quiseram fazer a integração do Warzone pra ele. E vamos lá agora. Quando atualizaram o jogo pros mods do MW2, a movimentação mudou. Bugs apareceram. Se o código que lançar não for bom, o Warzone não vai agradar também. O Warzone tem um mapa grande, ele é bem versátil. Não é qualquer movimentação que vai agradar o público. Aí o pessoal sai de uma movimentação rápida, fluida, uma gameplay lenta. E lógico, quando eles atualizaram, não foi apenas a movimentação, foi o mapa, a adição de alguns milhões de bugs. Mas até em uma pilha de bosta podemos encontrar uma trufa, que foi o modo ressurgência. Eu tenho certeza que o que manteve uma grande parcela dos jogadores nesse jogo foi a ressurgência. Um modo que lembra um mini royale, né? Isso manteve os jogadores até hoje, é inegável. O Warzone 2.0 foi provavelmente a maior queda do Warzone. Porque 2023 lançou outro MW. Sim, mais um MW, já é o terceiro MW seguido. Como já era de esperar, o Warzone teve mais uma integração. E antes de falar sobre o multiplayer do MW2, que eu nem cheguei a falar, só pela jogabilidade, o multiplayer provavelmente era muito porcaria também. E pelo que meus amigos falou, a história foi boa, mas eu não joguei, então não vou ficar opinando. Porém, o MW3 vinha como uma luz, um jogo que voltaria pra ser rápido. Porém, o MW3 vinha como uma luz, um jogo que voltava pra ser rápido, voltava com aquela qualidade de jogabilidade. Todo mundo achava que ia vir com Dolphin Dive dando tiro, uns slides absurdos e até veio com um slide bom, uma jogabilidade muito boa, por sinal. Foi onde eu voltei a jogar o Warzone. Sério, a integração do MW3 ao Warzone foi ótima. Foi tão boa quanto o do MW1. Mas se você colocar numa balança, o MW3, ele era muito mais convidativo do que o MW2. Não tem como. Isso que a Activision tem que saber. Não são todos os códigos que vai combinar com o Warzone. E falando sobre o MW3, ele tem uma campanha bem simples. Se eu não me engano, ele é uma das menores campanhas que tem. Mas dessa vez acertaram muito bem, foi no multiplayer. O multiplayer foi ótimo, porém nem tudo são rosas. Se COD lançasse cada 3 anos, beleza, mas COD lança todo ano e todo ano essa bosta desse Warzone muda. Então em 2024 teve outra mudança que foi de novo uma mudança muito drástica na parte de gameplay. Call of Duty Black Ops 6 foi o último jogo lançado até então. E pessoal, esse jogo bagunçou a linha de jogadores do COD, porque foi um jogo trazendo de volta a essência dos COD clássicos. Trouxe muitos jogadores, porém as pessoas que votaram não foi pro Warzone, e sim porque eles conheciam que era um multiplayer. Como o Warzone é focado em pessoas querendo ser tryhards, sempre tentando ser melhores em tudo, acaba que tendo uma diferença gritante entre um jogador que apenas joga por se divertir e uma pessoa que quer ser o melhor de todos. Isso acontece em todos os jogos multiplayer, querendo ou não. Lembra que quando lançou o Warzone, o pessoal que era do Fortnite, do PUBG, eles eram pessoas com mentalidades diferentes. Então quando a fanbase voltou pra tentar jogar aquele jogo, então quando a antiga fanbase antiga voltou pra tentar sentir aquele gosto do BO6, eles simplesmente foram dilacerados pela nova fanbase do jogo, fazendo o jogo perder todos os players. Foi uma perca de 42% de jogadores na Steam. Então hoje em dia é assim, você entra numa partida, é todo mundo sendo babaca. Hoje a situação é bem clara, o Warzone não é mais apenas um modo, ele se tornou o COD principal. As histórias perderam força, o multiplayer agora é só alguma coisa pra complementar o Warzone, ou seja, a franquia mudou. Quem jogava o multiplayer clássico acabou se afastando, quem entrou pelo Warzone trouxe uma mentalidade totalmente diferente, mais competitiva, mais tryhard. Isso dividiu a comunidade e fez gente desistir, e é isso que eu tô falando aqui pra vocês. O COD de hoje não é o mesmo que a gente jogava antigamente, e agora vocês vão ver que a partir de agora os COD vão ser tudo um complemento para o Warzone, tudo em volta do Warzone. Não é mais o Warzone que vai se moldar ao COD, mas sim o COD que vai se moldar ao Warzone. Bom galera, muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Eu que precisava fazer esse vídeo aqui pra mim falar um pouco sobre o COD recentemente. É um jogo que eu gosto bastante, mas era o que eu tava percebendo. Na verdade o Warzone tá moldando todos os modos dele. A campanha, o multiplayer tá sendo moldado pelo Warzone, não o Warzone que tá sendo moldado pelo multiplayer ou pela campanha.
Então, eu acho que o COD vai continuar nessa mesma pegada porque é o que dá dinheiro pra Activision. E, né, o que resta é só a gente esperar e ver o que vai acontecer mais pra frente. Espero que algum dia eles voltem um pouco atrás, né, e focam um pouco mais na campanha, focam mais no multiplayer, porque pelo que eu tô percebendo, a campanha não é mais o foco principal de COD, e sim o Warzone mesmo. O multiplayer nada mais é do que um lugar pra você upar suas armas, e os zombies, hoje em dia, eles são bem menos memoráveis e, lógico, né, bem mais fracos. Mas é isso, valeu. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui e falou. Desculpa aí qualquer coisa do vídeo, mas, né, é a primeira vez fazendo um vídeo desse estilo, né? Valeu, falou e fui.